Então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um encontro aqui do nosso Sex Talks, né, da Viver Mais Psicologia. Eu sou a Renata, e para quem tá aqui a primeira vez, tem alguém aqui que tá a primeira vez? Deixem aí no chat para dar uma lida, ou vocês já frequentam eventos aqui da Viver? Maria Aparecida, Eduarda. Ah, seja bem-vinda, Eduarda. Muito bom receber você aqui. Tem mais alguém também? Primeira vez? Sheila, Ana. Ah, tem duas pessoas já a primeira vez. Legal, legal, Sempre pessoal. tem uma primeira vez. A primeira vez sempre é inesquecível. Isso é verdade. Hoje, o nosso encontro, né, ele traz um tema muito potente, um tema cheio de tabus ainda, né? Que é um tema que é desejos fora do roteiro, né? Quando a gente fala muito sobre parafilias, sexualidade, onde elas se encontram, né? Onde estão conectadas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas antes de começar, eu quero lembrar um pouquinho o propósito, né, do Sex Talks, é que aqui é um espaço para a gente falar sobre sexualidade, né, um evento, um espaço pensado ali para os psicólogos, né, especialistas, estudantes também, e para que a gente possa discutir sobre a sexualidade humana, com nenhum tabu e também com responsabilidade, com ética, profissionalismo. Então, os nossos encontros, eles são mensais. E além de ser mensais, eles são gratuitos. E é de uma forma totalmente online. Então, se você já se inscreveu para um Sex Talks, né, de um mês, você não precisa se inscrever, né, de novo para outros eventos, né, para os próximos Sex Talks. Então, a gente já tem o nosso grupo ali no WhatsApp, que a gente fica conversando ali, tem um contato, tem interação, e é bem importante, né, para a nossa comunicação. E aqui na Viver Mais, né, vale muito a pena destacar que para quem deseja o certificado, né, a gente cobra ali uma taxa simbólica, né, de apenas R$ 35. E aí depois a gente vai entrar em contato ali com quem solicitou, com quem participou aqui online conectado, né, porque tem uns requisitozinhos para conseguir ali estar adquirindo o certificado. E é muito legal, né? Muito importante, porque você pode estar ali utilizando aquele certificado, né, como um evento científico, como horas. Então, para quem está aí terminando a graduação, fazendo uma após aqui também, que precisa ali de eventos científicos, é bem interessante, tá? Deixa eu contar algo muito importante, muito interessante aqui para vocês. É que, na verdade, o Sex Talks não é apenas um evento. O Sex Talks, ele faz parte da nossa experiência na nossa pós-graduação em psicoterapia da sexualidade. Então, a gente está com essa pós aí maravilhosa. Inclusive, o Júnior aí é um dos nossos professores aqui queridos, né, dessa pós. E a gente consegue ampliar muito, né, o nosso olhar clínico, com muita segurança, muita profundidade. E além disso, né, a gente vai começar a aprender, né, a atuar ainda mais, né, com a psicoterapia da sexualidade, com as disfunções sexuais e parafilias, que hoje a gente já vai conversar um pouco sobre isso, com relações, vínculos, intimidade, diversidade sexual e de gênero, e também violências e promoções da saúde mental. O quanto que isso é importante. E claro, tudo com muita ética, tudo com muita técnica, teoria e aplicação real aqui na clínica, gente. Então, se esse é um tema que já atravessa você que está aí, essa pós, né, da sexualidade é o seu próximo passo. É um passo que vai estar muito mais perto ainda de alcançar aquele profissional que você pretende ser, que tem almejado. Então, aqui a gente tem vários, né, planos de pagamentos, né, pensando justamente, né, na realidade do psicólogo, do estudante, né, com uma clínica que vai ajudar também a pagar vocês a mensalidades, né, que aqui a gente tem a clínica da Viver Mais Psicologia. Então, eu vou colocar o contato aqui da nossa equipe comercial, tá? Para que vocês possam estar entrando em contato ali, caso tenham interesse em saber mais, tá bom? Então, se você, né, ficou interessado, a próxima turma já vai se iniciar no dia 24. Então, dia 24 do 6, tá?
é uma turma de final de semana, mas você ainda pode entrar nessa turma, que começou também esse mês. Então, as inscrições já estão abertas, tá? Nesse momento. E aí agora eu vou apresentar o Júnior, né, que é o nosso coordenador do curso, e ele irá entrevistar de uma forma bem prática, de uma forma mais leve, lúdica, né, a psicóloga a doutora Roberta Cristina, que ela é doutora em comunicação, né, em linguagens e também mestre ali em psicologia. Ela é pós-graduada na psicologia jurídica e também em sexualidade humana, né? Ela tem a formação também em terapia do esquema, né, pela clínica, e é credenciada pela Sociedade Internacional de Terapia do Esquema, né? Então, ambos são os nossos professores aqui no curso, né, da pós-graduação e também da sexualidade, né? Então, os dois são maravilhosos, né? Eu conheço muito o Júnior, né? A Roberta, que é o primeiro contato, mas são professores, né, que têm um currículo enorme, uma teoria que trazem muito conhecimento com eles. Então, são bem estudiosos, sempre querem passar ali o melhor para os alunos. Então, sejam todos bem-vindos aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Júnior, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. É um grande prazer estar em mais um encontro do nosso Sex Talks, falando sobre sexualidade, sobre saúde sexual, de uma forma completamente descomplicada, uma forma descontraída e com pessoas que realmente entendem do assunto de sexualidade. Como a Renata falou, meu nome é Júnior Malinovski, eu sou psicólogo, sou terapeuta sexual. Sou especialista em sexualidade, clínica e educação. Trabalho com sexualidade desde o início da graduação. E para além da parte clínica, eu também sou pesquisador, então, no tema da sexualidade, desde o ano de 2019. Atualmente eu faço parte do LabSex Brasil, que é o laboratório de pesquisa em sexualidade aqui no Brasil, onde a gente desenvolve aí uma pesquisa para avaliar o perfil do consumidor de pornografia no Brasil. Esse é um dos nossos focos agora. Também sou professor de pós-graduação, então sou professor aqui da nossa pós de psicoterapia da sexualidade, um dos coordenadores da pós, também aqui do nosso Sex Talks, e coordeno também uma outra pós, em sexualidade aqui em Curitiba, que é onde eu moro e atuo. E para além disso, né, desses trabalhos, eu também trabalho como palestrante, participo de congressos. Recentemente estive participando e apresentando um trabalho no Encontro Mundial de Medicina Sexual que aconteceu em Portugal. E como diz meus pacientes, eu contraí uma tosse chique de Paris, que foi onde eu estive tirando umas mini férias. Então, talvez eu dê umas tossidinhas, entre as minhas falas que ainda não passou. Mas estou tomando aqui meu chazinho com mel. Bom, então, mais uma vez, boas-vindas a todos. E antes da gente começar, eu queria fazer aquela nossa introduçãozinha básica. O que define o que é normal quando o assunto é o prazer? Nós crescemos consumindo roteiros muito bem editados sobre como a sexualidade deve ser vivida. Mas a realidade nos mostra que a mente humana é infinitamente mais inventiva e complexa do que qualquer manual. Quando o desejo de alguém sai desse roteiro esperado, ele costuma esbarrar imediatamente no medo, no preconceito e na patologização. Mas hoje a nossa proposta é outra: é trazer a luz da sexologia, da ciência, para onde costuma haver apenas sombra. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje vamos explorar os desejos fora do roteiro, parafilias e sexualidade. E para me ajudar a desatar esses nós e entender a diferença entre a diversidade humana e o sofrimento clínico, recebo a psicóloga a doutora Roberta Gobi, essa maravilhosa que me deu aula na graduação e que foi uma das pessoas que me inspirou a entrar aí nesse balaio da sexualidade. Roberta, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Júnior. Foi legal, né? A graduação é maneira.
demais. Bom, Uhum. Roberta, então queria abrir fazendo uma pergunta nada simples. Uhum. Cientificamente falando, o que é uma parafilia? E por que o senso comum ainda se confunde tanto com o que isso realmente significa? Conta para nós. Eu acho bem interessante a gente começar por aí, até porque é interessante e importante, né? Essa pergunta ela já ajuda a gente a organizar o tema que traz a gente aqui, né? E acho que antes de tudo, obrigada pelo convite. Como você disse, esse tema de não só esse tema, mas falar sobre sexualidade, falar sobre psicologia é algo que me move muito. Então, eu gosto muito de estar nesse espaço de poder compartilhar, né, conhecimento e tal. E eu caí né, no tema, só para posicionar, quando eu fui fazer a formação em sexualidade. Então, a pesquisa que eu realizei para o TCC ali foi sobre aspectos etiológicos e psicodinâmicos do sadismo e masoquismo sexual. Então foi aí que eu comecei a pesquisar. Então, na época, eu já fiz um levantamento de artigos e tal sobre, né, o tema. Então, algumas coisas que eu vou poder trazer para vocês também são dessa pesquisa que eu realizei, que já faz um tempo, né, já faz 10 anos, 11 anos, mas que é importante para perceber como que eu comecei a organizar isso aí. Então, hoje, tanto no décimo. Bom, se a gente está falando de saúde mental, a gente está falando. É interessante citar que a gente se posiciona através, né, do DSM-5 e da CID. Então, tanto no DSM-5-TR, a versão revisada, quanto na CID, a gente tem uma distinção assim, entre na parafilia que ficou mais clara e mais formalizada realmente para conseguir entender como trabalhar, que é a diferença entre parafilia e transtorno parafílico. Ela não era tão bem colocada, essa distinção nos manuais anteriores, e é isso que você falou, acabava caindo muito em patologização, né, desnecessária. Então, quando a gente está falando de parafilia, hoje, a gente está falando de comportamento, desejo, prática, fetiches, que fogem do que é considerado comum. E daí já vem um super cuidado que a gente tem que ter, porque esse comum, ele não é algo neutro, né? É algo que é super atravessado por questões culturais, sociais, morais. Então, a gente precisa problematizar esse conceito de normal. Não tem como pensar teoricamente sobre a ideia de normalização sem lembrar do Foucault, sem lembrar de autores importantes que vão falar sobre a produção da anormalidade para definir a normalidade, né? A norma. Então, quando eu digo o que é anormal, eu estou implicitamente dizendo o que é normal, mesmo que não exista um manual de normalidade, né? Então, parafilia é o que vai fugir dessa norma, dessa ideia de normalização, mas que não significa por si só um problema clínico. Mas eu também acho que mais para frente a gente vai problematizar isso, né? É, mas o transtorno parafílico, ele é sim daí uma categoria diagnóstica, tá? Então, parafilia não é uma categoria diagnóstica, ele é comportamentos que fogem da normalidade. Transtorno parafílico é um diagnóstico. Então, e o critério para diferenciar o que é parafilia e o que é transtorno não é o tipo do desejo, mas é as consequências que ele tem, né? O impacto que esse desejo, essa prática, esse comportamento vai ter na saúde mental, na vida da pessoa. Então, para a gente falar em transtorno, esse padrão de excitação ou de desejo, ele precisa ser persistente. Ele coloca, né, o manual lá coloca mais de 6 meses, está associado a sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento, ou envolver outra pessoa sem consentimento. E eu acho muito importante ressaltar esses ous, porque eu já ouvi dentro da sexualidade pessoas falando que sempre
é transtorno parafílico quando não tem consentimento, mas no manual, e eu fui de novo consultar para trazer informação para vocês, que a gente morre de medo, né, de falar qualquer coisa ali fora, existem esses ous. Então, se a pessoa tiver muito sofrimento, é, prejuízo na relação afetiva, isso já pode caracterizar um transtorno parafílico, né? Então, ponto importante, tá, gente? A gente precisa diferenciar o que é sofrimento que vem do funcionamento psíquico e sofrimento que vem do julgamento moral, porque isso muda completamente a direção da clínica. A gente, se a pessoa chega com um sofrimento que, quando você vai entendendo, você consegue posicionar aquilo no externo, né? Então ela sofre porque o parceiro dela acha o desejo dela né, muito repreensível, muito estranho, acha errado, acha que aí vem coisas da religião às vezes, né? Aí a gente precisa problematizar. É outra linha, né, de atuação. Então, também é importante acrescentar que tanto na DSM quanto na CID tem essa distinção, tá, entre sofrimento moral e sofrimento clínico, psicológico. Então, no DSM-5, ele usa explicitamente essa separação entre parafilias e transtornos parafílicos, tá? Já na CID-11, ele também faz essa diferenciação entre parafilias e transtornos, mas tem um cuidado ainda maior de não patologizar práticas que são consensuais, tá? Então, a gente vai ver que tem transtorno no DSM, por exemplo, tem transtorno parafílico, nos transtornos parafílicos tem, por exemplo, sadismo sexual, mas na CID fica mais específico, não consensuais, tá lá, né? Tipo, então, quando é consensual, não há patologização. Então, a CID enfatiza que o diagnóstico ele só se aplica quando há prejuízo, sofrimento ou risco a outras pessoas, ou também, né? Então, os manuais eles descrevem para a gente organizar, né? O que são parafilias? Quais são esses transtornos parafílicos específicos? Por exemplo, exibicionismo, voyeurismo, froteurismo, transtorno pedofílico, sadismo sexual, masoquismo sexual e fetichismos, né? Então, aí tem os outros, né? Outros não associados, outros não sei o quê, não especificados, mas organiza-se dessa forma os transtornos parafílicos nos manuais. Então, mesmo nesses casos, o diagnóstico, né, tipo assim, você tem o nome ali, né, da prática e tal, mas o diagnóstico ele não é feito pela pessoa ser masoquista, por exemplo. Ela se identifica como uma masoquista sexual, porque essa é a prática que ela gosta, mas o diagnóstico não é feito só por isso. Ele está baseado nos critérios de funcionamento do desejo, que é sofrimento, prejuízo e consentimento, tá? Então, por que esse tema eu acho que gera tanta curiosidade, tantos mitos, que tem um fator importante, que é que a sexualidade em si ela já é um campo super atravessado, né? Então, coisas culturais, religiosas, já vai despertando muita curiosidade e também controle. E quando a gente está falando de parafilia, a gente está falando também sobre controle. Tudo que foge do esperado tende a intensificar isso. Tabus, mitos, formas de tentativa de controlar. E, e daí, então, parece que a gente entra num movimento que é ou moralizar ou simplificar demais, né? É algo visto como errado, perigoso, ou algo que precisa ser corrigido. Cara, isso é muito importante para a gente pensar na nossa prática clínica. Quais são os nossos limites? Porque quando a gente está falando de parafilia, talvez tenham pessoas que queiram ser terapeutas sexuais, mas que não queiram trabalhar com parafilias. E que queiram, ou que queiram trabalhar com parafilias, mas que não se sintam aptas para trabalhar com qualquer uma das parafilias. E tudo bem a gente entender esse limite nosso, né, enquanto profissional. Então, isso, para a gente não cair no erro de tentar corrigir um desejo de uma pessoa, talvez um desejo parafílico, né? Então tem muito mito, muito tabu nesse lugar, né? Por exemplo, um mito que é bastante comum é associar as práticas
né? E aí eu achei interessante você falar nó no começo porque na minha cabeça já vem o BDSM, né? Então, práticas como o BDSM, que é de sadismo, masoquismo, né, e amarração e tal, ao, a, a pessoas que, tipo, você personificar a pessoa como uma pessoa que vai ter falta ou uma dificuldade empática ou algum tipo de desvio de personalidade. E não tem evidência nenhuma de prejuízo na capacidade empática nessas pessoas que praticam BDSM em contextos consensuais, né? Então, outro mito frequente é tentar explicar essas práticas diretamente por traumas acontecidos na infância, como se houvesse uma relação causal tão simples assim, do tipo abuso igual a. E chega a ser quase violento fazer essa relação, né? É, também não, porque não tem nenhuma evidência, né, dessa relação direta ou necessária entre abuso e padrão de excitação. Mas também é importante pensar, tipo assim, ó, cuidado, né, para não ir para um outro extremo. Então, quando faz isso, não quer dizer que esses padrões são totalmente desconectados do funcionamento psíquico mais amplo da pessoa. Então, você só falar assim, então quer dizer que não tem nenhuma, nunca tem nenhuma relação com trauma, porque eu ouvi a Roberta falar isso. Não, calma lá. A gente tem que ter a capacidade de ouvir cada desejo, aprofundar cada desejo, porque se para a pessoa, e já aconteceu comigo isso, da pessoa vir conversar comigo e falar assim, você acha que tem relação? E o que eu pude falar para ela é assim, olha, do que eu estudei, nada se comprova de relação. Mas você faz essa ligação com algo que sofreu? E a pessoa fala, eu faço. E aí você escuta a relação, e aí você acolhe a relação que ela faz, né? Então, Eu talvez acho por isso isso muito até que legal. seja. Eu Pode acho falar, muito Ju. legal porque quando a gente está falando de sexualidade, eu sempre gosto de trazer esse ponto de que a sexualidade humana ela é como as nossas digitais. Embora a gente Uhum. tenha, seja semelhante, muitas coisas, todo mundo tem ali, a digital, que são as cobrinhas ali, os risquinhos, é diferente para cada pessoa, né? Então tem muito a ver com a subjetividade. E essa sexualidade, então o desejo, a forma de expressar desejo, de se excitar, etc. Vão ter muitos caminhos, porque a sexualidade ela é biopsicossocial. Isso quer dizer o quê, É, né? Que ela tem componentes biológicos, psicológicos, sociais e tudo isso culturais vão ter influências nessa forma de viver a sexualidade, de expressar e de ser um ser desejante. Mas eu queria te perguntar aqui, de uma forma bem introdutória, porque eu acredito que a gente tem aqui bastante gente que tá começando a estudar sexualidade agora, que é estudante de psico, ou que não é da psico, é de uma outra área, mas que se interessou pelo tema e está aqui. Quando a gente fala de parafilia, de fetiche, eu acho que as primeiras ideias que vêm à mente, né, das pessoas, geralmente é o BDSM, é o uso de amarração e tudo mais, a coisa do Golden Shower, de fazer o xixi em cima da pessoa. Então tem todas Uhum. essas ideias iniciais que a gente já viu situações na mídia, por exemplo, né? Quem lembra aquela vez do tweet do Bolsonaro, o que é Golden Shower? É, mas eu queria perguntar para você e trazer para a gente aqui alguns exemplos das próprias parafilias, né? Então, o que que seria classificado ali? O que que seria de fato uma parafilia no sentido mais de um exemplo próprio, de talvez pacientes e experiência clínica, etc. Eu acho que, nossa, são tantos, né, que assim, eu lembro que quando eu estava fazendo, o meu supervisor, ele mencionou algum livro, manual, não sei o que, que tinha pretendido juntar esses nomes, né? Porque a gente nomeia tudo também, né? E tem nome para todas as parafilias. E parece que já tinha mais de 200. Agora eu falo para vocês, abre o Wikipedia e coloca parafilia, vocês vão ver que vai aparecer uma lista imensa, com vários comportamentos, como outros que a gente conhece, por exemplo, como zoofilia, é, já me apareceu mais de uma vez na clínica, que é uma parafilia bastante comum, que chama cuckold, né? Que é a fantasia de ver a pessoa com quem você está casado com outra pessoa. Então, nem sempre você precisa estar junto no contexto, você pode só saber que ela saiu com outra pessoa. Então, é uma fantasia também, um fetiche também bastante comum,
né? E aí coisas mais específicas, né? Que a gente nunca esquece, assim, vira e mexe, quem se formou com a Carmita lembra da história do paciente lá do ambulatório, que, né, era um caso já discutido na pós, que tinha um fetiche muito grande por picadas de formiga no pênis, né? E aí ele conseguia mesmo ter um orgasmo quando ele e aí ele fez um viveiro, assim, né? Um formigueiro num aquáriozinho, e aí ele colocava lá o pênis dele. Quando ele tomava muitas picadas, ele se excitava demais, e aí ele tinha realmente um orgasmo potente. Então, quando a gente está falando de parafilia, a gente está falando sobre especificidade, né? Então, a gente pega um funil, a gente imagina que a sexualidade, para a maior parte das pessoas, ela tem o formato invertido de funil, né? A gente pode até começar com poucas experiências e ir aumentando. Para a pessoa parafílica é o contrário. Então, você, de todas as possibilidades de fazer sexo na praia, fazer sexo não sei o que, você vai especificando e até o ponto que pode causar muito sofrimento, que é esse, de só conseguir realmente sentir prazer, prazer. Tem uma frase muito batida, não é batida, assim, mas que é muito clássica da parafilia, que é assim, não, eu até tenho prazer no meu relacionamento, mas eu gozo mesmo. Tá? Então a pessoa fala assim: eu gozo mesmo quando eu consigo ter um orgasmo, ejacular pensando no momento X ou recebendo tal e tal coisa, né? Então isso. E aí também tem uma coisa que eu, até para a última aula que eu fiz, eu preparei, que eu não queria terminar aqui sem falar, que tem que a internet como uma disseminação de outras práticas que hoje em dia fala-se sobre práticas kink, né? Que são tipo pessoas que se vestem, que gostam de transar vestidas de ursinhos, né? Ou tem uma e não é pedofilia, tá, gente? As pessoas que gostam de infantilizar, né, de ser tratado como bebê, isso não tem nada a ver com pedofilia, por exemplo. A pessoa ela tem desejo por uma pessoa adulta, mas fazendo um teatralizando uma situação de cuidado de bebê, por exemplo. Isso também vai indo para essas práticas kink, né? Mais ou Uhum. menos isso que você queria de exemplo? Isso, de exemplos, né, do que seriam de fato essas parafilias. E aí tem também esse. A gente tem essas duas terminologias, parafilia e fetiche. Na tua concepção, há uma diferença entre as duas ou são sinônimos? Não, não, eu acho que são, assim, a parafilia é como ela tá lá no manual, né? É o nome do transtorno parafilia, porque há mais do que fetiche. A gente pensa fetiche enquanto a fantasia, né? Agora, uma pessoa ter um fetiche não quer dizer que ela tenha essa prática, né? Ou que ela Uhum. busca realizar. Ela pode só realizar ali mentalmente enquanto ela está na relação e a outra pessoa nunca vai saber, por exemplo. Né? Então, ou pode ser algo que ela realiza sozinha, como pessoas que têm fetiches por pés, né? Então, fetiches, é, é, enfim, né? O fetiche ele está muito relacionado, Júnior, mas ele não é só uma fantasia, né? O fetiche ele está bastante relacionado a objetos, Uhum. né? Então, o que a literatura traz é isso. O fetiche a gente pensa do tipo o couro, né? Ou couro, ou enfim, Isso. qualquer tecido específico, né? Uma roupa Situação específica, uma específica. fantasia, né? É, Um tipo de calçado, né? é. Então, Eu lembro uma objetos coisa que ficou específicos. assim, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu li um relato de uma mulher lésbica, praticante de BDSM, que ela foi muito interessante. Ela falou assim, numa pesquisa, falou assim, tá, se você tivesse que ir morar numa ilha e você tem que escolher uma pessoa para ir para lá com você, e é a pessoa que vai viver com você pro resto da tua vida. Vocês vão caçar, vocês vão transar, se vocês quiserem, se não quiser, não vão transar, tudo bem. Você prefere ir com outra mulher lésbica baunilha, né? Que é quem não é BDSM, eles chamam de baunilha, ou você preferia ir com um homem
praticante de BDSM e ela escolheu um homem praticante de BDSM, mesmo ela sendo uma mulher lésbica que, tipo assim, tem zero interesse por homens. Uhum. Então, para você ver como assim, a questão realmente ela não se imaginar numa prática que não fosse uma prática, ela falou assim, acho que a pessoa tá tipo, eu consigo me virar aqui Aham. Com o que eu tô com vendo, esse com o que eu corpo, tenho. Aham. desde que essa pessoa fale a minha linguagem de desejo, ou seja, aberta a escutar o meu desejo. A gente teve duas participações aqui no chat. A Caroline trouxe aqui, né, um exemplo do cara que pingava água de banheiro público no olho. Aí a Renata trouxe, né, o ator do filme da Mônica, que lançou o livro falando sobre as práticas sexuais com fezes, que foi super criticado, obviamente, né, que é o que a gente fala do scat, né? E o nome do livro é Quer Scat, o sketch, Hum. enfim, que é esse desejo sexual que é ampliado por fezes, enfim. O que acontece bastante também, né? Então, a questão de pessoas que curtem com xixi, com cocô, menstruação, suor, então, Asfixia, né? Também tem ia. Uhum, bastante praticante. isso. E aí a gente vai entrar para uma próxima pergunta, Hum. que é a seguinte, né? Em que situações as parafilias elas vão se tornar uma questão clínica que pode demandar acompanhamento profissional? Acho que você já falou um pouquinho, né, sobre a questão do sofrimento, de gerar um sofrimento clinicamente significativo, mas se você puder dar uma aprofundada para a gente, seria legal, Ah, né? De quando a gente sai não, dessa ordem do ok para preciso tratar isso. não, eu acho interessante colocar isso, porque sempre que me perguntam assim, tá, quando tem que ter intervenção? Eu paro e penso, eu não atendo só pessoas com parafilia, né? Eu não atendo só pessoas da sexualidade também. Fico pensando assim, gente, tem dois caminhos possíveis, né? Para pensar isso, de quando que é uma questão clínica. E eu acho que o primeiro é que pode se tornar uma questão clínica simplesmente porque a pessoa traz como uma demanda. Então, se ela Uhum, procura. Então, às vezes não tem necessariamente um sofrimento intenso ou um prejuízo claro, mas a pessoa quer entender melhor, quer desejo, quer conseguir falar sobre isso com alguém, ou quer entender como ela pode falar isso dentro da relação. Ela quer organizar isso de alguma forma. E muitas vezes as pessoas, muitas vezes, né? A maior parte de nós uhum, cresceu num ambiente onde não podia conversar sobre sexo, sexualidade, quiçá sobre fantasias e fetiches, e saber se é esse lugar mesmo, né, da família que tem que ser conversado sobre, mas às vezes nem com os amigos, né? Então, a pessoa pode buscar falando, olha, eu queria falar sobre isso, e para mim isso já, já é um limite, já é uma questão clínica, tá? Aí tem um segundo caminho, que é quando essa queixa ela vai se tornar assim clinicamente relevante de uma forma mais estruturada, que a gente está falando de situações que esse padrão começa a gerar sofrimento, prejuízo, dificuldade de controle. E aí a gente pode pensar que o controle ele está muito relacionado a alguns outros diagnósticos, né? É, ou quando essa demanda impacta negativamente na vida da pessoa, nas relações, e nem sempre a pessoa vê esses prejuízos, né? Então, às vezes a gente precisa ir trabalhando para a pessoa entender. Teve um caso de um paciente que eu atendia que ele não conseguia perceber, ele nunca conseguia estar com a esposa sem estar ou verbalizando sobre a fantasia dele ou imaginando a fantasia dele. Porque quando ele se masturbava, ele também estava acessando os vídeos, e quando ele estava com a esposa, de alguma forma ele estava com a fantasia também. E aí, técnicas básicas de sexologia, de trabalhar a ampliação de repertório, né, de algumas coisas, assim. Então tem um ponto que eu acho que é inegociável, que é sim daí um enviesamento para a intervenção clínica, que é quando envolve outras pessoas sem consentimento, né?
Aí eu acho que a pessoa Uhum. precisa trabalhar esse desejo, tanto na psicoterapia quanto muitas vezes associado com medicação, né, com o psiquiatra. E aliás, gente, nossa, aqui o trabalho multiprofissional, assim, né, a relação entre as disciplinas é muito legal, né? Não só é, com a psiquiatria, mas com a fisioterapia, dentro da sexualidade como um todo, né? Então, nesses casos que fere o consentimento, a gente está falando de algo que exige, sim, esse acompanhamento cuidadoso e muito provavelmente indico que o terapeuta faça também, leve também para supervisão, porque existem limites éticos, né, enfim, que é importante a Uhum. gente saber. Então, tem um ajuste, ó, que tem que ser feito, porque de novo, o que define o acompanhamento clínico não é qual é o nomezinho lá da parafilia, né? Mas como isso vai se manifestar na pessoa, na saúde mental dela, na relação dela. Tem alguns tipos de excitação que, quando se expressam no comportamento, necessariamente vão envolver outras pessoas sem consentimento. Como eu citei, né? No caso do exibicionismo, do voyeurismo e do froteurismo, ok, a gente pode estar falando de roleplay? Pode, mas isso é outra coisa. Né? Ah, eu fui na casa de swing e. Não, isso é outra coisa. Você querer se exibir dentro de uma casa de swing, beleza, pode ser uma forma de você canalizar essa fantasia, uma forma saudável. Isso, por exemplo, é uma possibilidade de intervenção clínica. Se você recebe uma pessoa que tem um transtorno parafílico, exibicionista, que na definição do DSM está escrito lá, envolver, exibir as suas partes para pessoas sem consentimento, pessoa que não está consentindo com aquela situação, tá? Então, é como tá lá. Então, se você está trabalhando com essa pessoa, você pode começar a negociar com ela outras formas de exibicionismo com consentimento, para ver se ela consegue, né? Sei lá, webcam, tanta coisa aí, então, consegue canalizar para não ferir o consentimento. Então, exibicionismo, voyeurismo, frateurismo são transtornos parafílicos que sempre ferem. E quando a gente está falando do transtorno parafílico, no caso, por exemplo, ó, específico, vamos pensar no interesse sexual em criança. Tá? A gente precisa fazer uma distinção mais cuidadosa ainda, porque no diagnóstico do transtorno pedofílico, ele envolve ou a atuação ou a presença de sofrimento ou prejuízo significativo. Então, mais uma vez, o ponto não é o conteúdo do desejo. Então, se uma pessoa chegar na tua clínica falando que ela tem interesse sexual em crianças, você não pode já diagnosticá-la com, porque você tem que entender se tem esses três critérios aí envolvidos, tá? É difícil, né? É difícil, É muito mas difícil. é. Então a gente Mas é vai tentando possível entender isso. você trabalhar e você manejar, né? Isso é muito importante a gente fazer essa diferença entre quando um paciente traz um transtorno, ele tem sofrimento, mas ele não ainda cometeu um crime. Quando a gente fala de transtorno pedofílico, a gente fala de pedófilos, por exemplo, ou daquela pessoa da zoofilia, né? Então a gente tem que Uhum. fazer muito essa distinção, porque muitas vezes esses pacientes vão chegar na clínica com um sofrimento clínico muito Sofrimento. grande, E né? E aí sem atuação nenhuma. sem atuação nenhuma, né? Aham. Então, eu já atendi casos na clínica do transtorno mesmo, pedofílico, de sentir esse desejo e disso causar uma angústia muito grande, né? Uhum. Porque aí Sim. você vai ter pessoas que vai entrar em conflito com a moral da pessoa, com a moral religiosa, com questões sociais, regras, etc. e E com tal. as nossas, né? E com as nossas, a gente vai precisar saber fazer muito bem essa diferenciação, né? Esse Uhum. distanciamento para não pegar a nossa moral, não pegar o que a gente pensa e colocar sobre isso, né? Então, o profissional ele vai E, ter que estar bem capacitado para isso também, para acolher essa e demanda. aí, e aí a gente posiciona a clínica nesse lugar de livre de julgamento, né? Um lugar onde o acolhimento é possível, o acolhimento responsável, né? Hum, Responsável com todas as partes, porque a pessoa está trazendo ela e está trazendo também outras pessoas que podem se envolver no desejo dela. Então a gente tem que ser responsável e- com todo mundo ali. É, mas é muito ruim
quando a gente vai meio que num sentido de achar que a gente tem que corrigir algum tipo de desejo, né? Então a Uhum. gente tem que tentar acolher e trabalhar com a pessoa formas de desfusão realmente da pessoa com esse desejo da sexualidade dela, que agora está colada nisso, mas que a gente vai caminhando, né? E é difícil, É difícil. dentro desses limites éticos e seguros, né? Exatamente, né? E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho aqui também, né, sobre quando a gente está falando de parafilia, de fetiche, de desejo, quando sai desse desejo do que é colocado socialmente como normal, né? Porque primeiro a gente precisa entender, né? A gente sempre fala aqui que quando a gente está falando de sexualidade, são muito poucas as pessoas que tiveram, de fato, uma educação em sexualidade suficiente, ou que tiveram, de fato, a educação em sexualidade nas suas vidas. E foram aprendendo sobre sexualidade, o que era normal da sexualidade, no dia a dia com colegas, com pares, na pornografia e tudo mais. E aí é até interessante, né? Quem fala isso é a Aline Sardinha, no curso dela de terapia cognitiva sexual, sobre o quanto a pornografia mesmo, ela ampliou esse repertório de parafilia, esse conhecimento. Então, eu consigo assistir um conteúdo de parafilia numa pornografia, de alguma coisa, e aí aquilo me desperta uma grande excitação, e eu falo, puxa, eu acho que isso Uhum, aqui é muito interessante. E aí isso vai para o meu repertório. Só que aí a gente encontra um grande entrave, não sei, na minha prática clínica sim, não sei se na sua, mas a dificuldade de comunicação entre as parcerias sobre a parafilia, sobre o fetiche, sobre o desejo, né? Então, essa uhum, dificuldade de contar para o outro, de pedir para o outro fazer alguma coisa, ou encenar alguma coisa, ou usar algum objeto, pelo medo que eu tenho de perder essa pessoa achar que eu sou estranha, que eu tenho algum problema, enfim, etc. Né? E aí isso sim. me leva muito à sua primeira fala ali, né, no começo da nossa conversa, sobre o quanto muitas vezes esse sofrimento clínico ele vai chegar para nós não por causa da parafilia ou do fetiche, mas pela dificuldade de se comunicar ou de começar a se perceber como, isso não é legal, isso é anormal, isso não tá dentro das possibilidades, eu tô com medo de perder as pessoas, disso soar estranho, né? Então, o quanto é muito importante que quem vai trabalhar com esse tema das parafilias, quem trabalha com sexualidade, a importância de fazer uma conceitualização clínica muito aprofundada, para entender de fato qual é a origem daquele sofrimento. Se a origem de fato Uhum. está na parafilia, se é um transtorno, se é do fetiche, ou se é de outro ou de outra ordem, seja relacional, Sim. social, cultural. E, cara, a gente fica na dúvida. Em muitos Uhum, momentos a gente fica assim na dúvida. E aí a gente precisa trocar com os pares. Aí você vai consultar o amigo psiquiatra, outro amigo psicólogo, que tenha, uhum, né, a formação e tal, porque. E aí você vai tentar entender, porque é isso que você trouxe, é impossível. Tá, então só porque tem sofrimento é transtorno parafílico. Ó, posso elaborar um pouco isso que você trouxe, algo que sim, me veio? Porque você citou a pornografia, né? E muitas vezes chega a pessoa, né, com sofrimento real pelo uso de pornografia. Mas exato. mesmo quando a pessoa apresenta sofrimento, gente, uso de pornografia é uma parafilia? Aí vai falar, então o DSM fala que quando tem sofrimento é. Não, não é. Por que que não é? Porque a pornografia ela é um meio de estimulação sexual, não um objeto específico de excitação sexual atípica. Aliás, não é nada típico usar pornografia, né? Então, é, então ela não cumpre os critérios para parafilia. O uso da pornografia é social, é amplamente difundido e foi mudando gente, você pega lá os contos, os causos pornográficos que eram verbalizados nas praças, então isso foi só mudando, né? E teve muita influência, óbvio, da imprensa, né? Da imprensa, digo, do jornal, do papel, do livro, né?
Então, a menos que a pornografia envolva, obviamente, um conteúdo ilegal, não consensual, né? O seu uso, ele não é, né? Só que aí tem uma questão. Ela pode sim se tornar um comportamento sexual compulsivo, parte de um transtorno de impulsos, quando interfere na vida da pessoa, quando está gerando sofrimento, quando está gerando prejuízo na relação, né? Então, a pessoa com uma parafilia pode ser que ela consuma pornografia relacionada a ela, e isso também pode ser uma forma de você, como eu disse, canalizar, né? Então, o consumo desse tipo de conteúdo, ele só é considerado transtorno se tiver sofrimento, Exato. mas não é a pornografia. Aí é o conteúdo que está gerando sofrimento, né? Então ela também e a pornografia, na verdade, ela também é uma forma de experimentação simbólica do desejo, da sexualidade, né? Para pessoas que às vezes têm muita dificuldade de se relacionar. Exato. E eu acho que é muito legal trazer isso sobre a importância mesmo de cada caso a caso. Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de saúde mental, sexual, a gente está falando sobre caso a caso. Não tem como a gente aplicando a forminha do DSM em cada pessoa que chega no nosso consultório, né? A gente vai precisar se Uhum. aprofundar. Teve até que uma participação no comentário, no chat da Gleice, que trouxe um caso, né, adolescente de 13 anos, que teve uma crise emocional intensa, bem parecida com um surto psicológico, e no acompanhamento relatou, né, a exposição à pornografia desde os 10 anos, estava ali viciado em pornografia infantil e expressava desejos por crianças menores. Não havia efetuado uma ação, mas Quantos anos tem essa pessoa? 13 adolescente anos? de 13 anos, isso. Ah, sim. É, não havia efetuado uma ação, mas entrou em crise por se culpar e não deixar de ver a pornografia, né? Eu acho que esse é um Nossa. caso comum quando a gente está falando do consumo de pornografia e junto ali com talvez uma parafilia, porque como você falou, muitas vezes é onde essa pessoa vai acessar o conteúdo. E aí vale, né, trabalhar muito sobre com esse paciente, né, o que eu trago aqui do que eu vi em estudos, e acho que a Roberta pode complementar também, né, sobre a importância do acolhimento dessa queixa, do acolhimento desse paciente não julgador, e buscar estratégias com esse paciente que funcione ali para ele, como a Roberta falou, um termo que é desfusão, né? De desfusar que assim, ele não é o pensamento. Eu acho que isso é muito importante. O paciente chega para a gente, ele achando que ele é o que ele pensa, né? E muitas vezes o que ele pensa é horrível, é terrível, é catastrófico, né? E aí a gente fazendo essa separação e buscando estratégias para trabalhar com esse paciente, de ele não chegar a cometer um crime, né? Roberto, o que que você teria a dizer sobre esse caso aqui desse Sobre paciente? esse caso de uma pessoa de 13 anos. Aí, especificamente, a gente está falando de um Amigo, adolescente que vai ter, de fato, né, gente, está falando de uma sexualidade de uma criança de 13 anos, né? que está se Adolescente, formando. adolescente de 13 anos, né? Mas, olha, sinceramente, né? Eu acho que tem que ser manejada a questão da exposição, acho que trabalhar Sim. essa sensação de culpa, né? Para não. Então, ainda eu vou falar criança, tá, gente? Ainda é uma criança que precisa É, de limites, né? Então é muito difícil hoje em dia você de fato controlar, né? O que? Por isso que as recomendações hoje em dia é celular na mão a partir de 16 anos, né? 14, 16 anos, porque a gente não consegue mais ter controle. Até consegue, mas enfim, muita gente não tá aí muito, né? A fim de ficar o tempo inteiro controlando enfim, e acaba e esse acontecendo esse tipo de consumo, coisa. esse consumo de pornografia, me fugiu a palavra agora aqui, mas muito cedo, né? Isso vai trazer impactos para a saúde emocional e mental. Então, é importante também fazer uma psicoeducação com esse Ah, adolescente, com certeza. O que que essa pessoa entender, de né? 13 anos tem de experiência, de repertório, gente? Não tem, é a única coisa que ela viu. Quem não lembra do primeiro filminho lá do Corujão que pegou um dia lá e viu? Ou a primeira revistinha lá que achou no fundo de um baú?
Claro que lembra, você lembra graficamente, você consegue lembrar, se era uma historinha, você lembra a historinha do começo, meio, fim, até hoje. Porque foi a primeira exposição que você teve a algo ali, né? Uhum, A esse conteúdo, e a gente tenta organizar, o cérebro é pego desprevenido. Então, talvez ele esteja organizando enquanto sexualidade é isso, né? Enfim, causou e alguma, mas culpa, entrar numa lógica punitiva, de culpa ou de achar que essa pessoa tem um transtorno de pedofilia, está completamente equivocado, na minha opinião, assim, completamente equivocado. uhum. Sim, eu acho que, né, precisa ser acompanhado por bastante tempo para entender se realmente se encaixa dentro de um transtorno ou se foi uma questão situacional de exposição realmente à pornografia, né? E Bom, daí mas a a gente gente tem está. que ver também lá no manual a partir de quantos anos a gente pode fazer esse tipo de. Porque deve ter lá, eu nunca me atentei para isso, mas eu vou me atentar agora. Obrigada pela pergunta. A partir de quantos anos a gente pode. Porque para transtorno de personalidade, a gente não pode falar que uma pessoa tem transtorno de personalidade aos 13 anos. Eu poderia falar que ela tem um transtorno pedofílico, por exemplo. Acho que é pesado, né? Então, para a própria pessoa, né? Então, de que forma ela está sendo acolhida também? é, Nesse ponto como você disse, de psicoeducação mesmo, né, Júnior? Uhum. A psicoeducação, a educação em sexualidade abrangente que a gente fala, né, que é você falar de controle emocional, falar sobre identidade, sobre o próprio consumo, por que que ele está consumindo, a descoberta, porque essa é uma idade onde o adolescente tá descobrindo a sua sexualidade. Então a cabeça dele tá aqui, ó, né? E aí vai vir muita informação de todo lado, seja dos pares, e agora com a Sim. internet, e eu pesquiso, consigo pesquisar muito fácil, qualquer coisa que eu coloco ali vai aparecer um resultado de um conteúdo pornográfico, daquele conteúdo que eu É, colocar. Então, é muito importante se atentar, e eu acho que a família é uma grande parceira nesse trabalho de educação em sexualidade, né? Desde que você tome muito cuidado com a ética, com não quebrar o sigilo, conversando sempre com esse adolescente o que você pode compartilhar ou não. Então, todo esse trabalho eu acho que é muito eficiente, né? Então, cuidar bastante com isso. Então, quando a gente fala de é. esse conteúdo nosso aqui de parafilia, de consumo dessa pornografia, sempre pontuar, né, a importância de que isso tudo a partir ali dos 18 anos, né? Não que isso não vai Estamos acontecer falando de antes, pessoas adultas. isso, não que isso não possa É. acontecer antes, que não vai chegar adolescente de 17, 16 com essas demandas, mas sempre importante ter um posicionamento muito ético, profissional e baseado em evidências científicas. É. E aí, vou só problematizar uma coisa assim, que, tipo, também tem a questão do pensar, né? Se eu penso no criança de 13 anos, eu falo assim, viciado em é, pornografia, não cola, né? Não cola. Porque, assim, se você tem uma pessoa de 13 anos que aprendeu a acessar, não vai acessar todo dia, por qualquer tipo de pornografia que seja. Porque é algo que gera curiosidade, é algo novo, é interessante, explora o corpo dela, ela tá cheia de hormônio. Então, ela vai acessar, se ela aprendeu a acessar. Então, a gente já não usa, né, questão de vício, tipo, dá para pensar na questão de uso problemático, quando causa muito prejuízo, muito, né, sofrimento, mas nos 13 anos, então, a mesma coisa, sei lá, Até a uma gente mulher no tem aqui no puerpério YouTube da... amamentando, comendo chocolate, tipo, óbvio. Mas a gente tem aqui no YouTube da Viver Mais uma aula que eu dei, eu acho que foi no começo do ano, sobre psicoterapia sexual, onde a gente fala de um estudo de caso sobre uso de pornografia. Então, quem tiver um interesse, Ah, né, legal. em entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem essa aula lá no YouTube, pode acessar. Mas já deixo aqui adiantado para vocês que um dos próximos Sex Talks vai ser sobre uso de pornografia, né, que tem uma correlação aí com o que a gente falou hoje sobre a parafilia. Mas para a gente ir para a nossa última pergunta, Roberta, e a gente já meio que entrou nisso, de que maneira falar sobre esse tema de forma aberta e informada pode contribuir para uma educação em sexualidade mais madura e menos baseada em tabu?
Júnior, eu acho que falar de forma aberta não é aquilo que eu disse, né? Não é a mesma coisa que banalizar. Porque, sim, existem muitas pessoas que têm desejos e fetiches e têm sofrimento. Então, a gente não pode só banalizar do tipo, ai, tudo pode, tudo é só exploração, tudo é não sei o quê. Não, porque você pode cair nessa especificação, no sofrimento da pessoa que está querendo se relacionar de outra forma e não está conseguindo. Então, eu acho que falar mais sobre esses temas, né? é, Às vezes dá um receio assim nas pessoas de que você vai estar normalizando, né? Tudo, assim, tudo vai, ser muito aceito. Mas na verdade não se trata disso, né? Quando você fala, falar de forma aberta, é conseguir diferenciar melhor as coisas, é entender é, o que são esses desejos, o que são essas práticas. Quando tudo vira tabu, a gente não fala, aí a pessoa não traz. O que poderia ser trabalhado acaba não sendo trabalhado. Então, ao mesmo tempo, quando tudo é tratado sem critério, né? Ah, pode tudo, não sei o quê, a gente perde a noção desse limite, às vezes, da pessoa trazer que há um prejuízo. Então, eu acho que na prática, né, essa educação sexual, ela, de forma mais madura, ela precisa sustentar essas complexidades que você falou, né? De tipo, cada caso é um caso, conseguir sair de uma lógica de julgamento, mas também não abrir mão de certos critérios do prejuízo, relação social, né? Consentimento, a gente nunca pode abrir mão disso. Então, isso muda como as pessoas pensam sobre a própria sexualidade, até porque muitas vezes a gente se agarra na sexualidade como uma forma de identidade, né? Por exemplo, pensando nesse menino e o quanto pode ser prejudicial para ele se ele achar que ele é defectivo por causa, né, desse desejo que talvez na vida inteira dele vai ser um farelo de areia, algo que veio e passou, foi trabalhado, foi acolhido, né? Então, eu acho que vale para quem está na clínica ou para fora dela, sempre ficar sustentando essas questões da complexidade, do acolhimento, e, gente, por favor, né? Eu sei que estamos entre psicólogos, estudantes de psicologia, perguntem, eles não vão falar. Existe, lá no Congresso das Lãs que a gente estava, tinha uma mesa inteira sobre TDAH e sexualidade, e falando sobre compulsividade e parafilia e risco. Então, às vezes você está focado ali trabalhando só TDAH, e não está pensando, mas talvez esse TDAH aqui tem alguma coisa aqui nesse comportamento sexual que eu não estou perguntando. Talvez meu paciente borderline também tenha um comportamento de risco que eu não estou perguntando, né? Então, não é sobre falar mais sobre sexualidade, é sobre falar melhor. Tem que Exato, né? perguntar. Nessa aula que eu citei, inclusive, né, quem tiver interesse em assistir, a gente fala sobre o ciclo da evitação da sexualidade. O paciente não fala, porque espera que o profissional pergunte, o profissional não pergunta porque espera que o paciente fala. Então a gente tem esse silenciamento, né? Então, sobre o como fazer boas perguntas é importante, mas isso tudo tem uma forma de se fazer, de uma forma culturalmente sensível de se fazer, entendendo o contexto da pessoa, né? Eu acho que quando a gente fala também do tratamento clínico das parafilias, dos transtornos, um outro termo, o termo que surge é o prejuízo funcional daquela pessoa, né? Se aquilo está causando um prejuízo na funcionalidade a ponto de causar um grande sofrimento, né? Então, também algo a se investigar. Mas eu acho que esse assunto não se esgota aqui, ele é um assunto muito maior, mais denso. E já aproveito para fazer o convite a vocês, né, para nossa pós, que vai abrir uma nova turma agora em julho, junho, julho, ali na metade do ano, no nosso segundo semestre. E nessa pós a gente tem uma aula com a Roberta somente sobre parafilias e transtornos parafílicos, né? Então, muito mais aprofundado e olhando mais para cada uma dessas questões durante a nossa pós. É muito E podendo importante discutir caso a caso, né? Que é isso que é legal da aula com tempo e tal. isso, né? Trazendo os casos reais das pessoas, né? E ilustrando com exemplos, né? Então, esse nosso encontro de hoje
foi apenas um gostinho do que é o tema, do que esse tema pode significar. E esperamos que tenha gerado aí uma cócega em quem trabalha com sexualidade, se interessa por esse tema e em buscar mais, entender mais sobre o assunto, né? Eu deixo um convite a vocês, né? Quem já é profissional, trabalha com a psicologia, outras áreas da saúde, e a conhecerem o trabalho da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, que é a ABENS. E a ABENS, ela tem ali um núcleo de pesquisa e estudo somente de parafilias e transtornos parafílicos, né? Que é muito relevante e que faz muita pesquisa. Então, quem se interessa por esse tema, quem já trabalha com sexualidade, pode se associar a ABENS e participar desses grupos que enriquece bastante. Mas a gente tem também aí uma grande variedade de conteúdos sobre sexualidade. E também quem quer trabalhar com isso no seu dia a dia, não necessariamente precisa ser psicólogo, eu sou educador sexual, quero trabalhar com isso, sou fisioterapeuta, quero trabalhar com isso, sou enfermeiro, quero trabalhar com isso, sempre muito válido, porque o trabalho na sexualidade, ele é multiprofissional, né? Então a gente precisa do outro colega da outra área para nos ajudar. Roberta, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite, de compartilhar todos os seus saberes com a gente. É sempre muito bom te ouvir, conversar com você e trocar. Eu acho que você traz isso de uma forma muito descontraída, muito gostosa e que torna o assunto mais agradável e de se estudar e de entender. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Júnior. Obrigada, Viver Mais. Sério, foi muito gostoso. Obrigada a todos aqui. Então, a quem está aqui conosco também, muito obrigada pela participação, para quem participou.